pessoal, bom dia. É bom dia para quem está me assistindo de manhã, né? Boa tarde, boa noite, enfim. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a saúde mental do trabalhador, né? Na verdade, em geral, né, pessoal? Quero aproveitar, né, desejar para vocês uma excelente semana, que Deus abençoe cada um de vocês e que realize todos os desejos do seu coração. E quero pedir para você se inscrever no meu canal, né? Deixar o seu like, se você achar conveniente fazer seu comentário e para que o nosso canal cresça, né, gente? Que a gente consiga atingir um público aí ainda maior. E quero agradecer a Deus por esse dia. Hoje é quarta-feira. Essa semana eu não gravei nenhum vídeo, né, para estar falando algum assunto aí para vocês. E hoje eu resolvi falar sobre a saúde mental, né? Eu estava aqui lendo uma reportagem da revista Vida e Saúde e essa matéria me chamou muito a atenção, que é sobre a saúde mental, né, do trabalhador. Hoje no Brasil nós temos aí mais de 470 trabalhadores que estão sendo afastados das suas funções por problema de saúde mental, né, gente? A saúde mental, ela vem assim avançando de forma assim gigantesca na vida das pessoas. Isso é muito preocupante, porque a saúde é o nosso bem mais precioso, né? E aí eu assistindo, eu lendo esta reportagem, eu falei, eu vou gravar um vídeo sobre este assunto. E daí, em seguida, eu quero falar sobre essa questão da saúde mental no trabalho, trazendo para vocês a realidade aqui da nossa cidade. Como eu acredito que você já tem conhecimento que eu sou servidora pública municipal, atualmente com o meu mandato classista, né, para a direção sindical, já há alguns anos, e eu recebo muitos trabalhadores reclamando, com ansiedade, com depressão, e isso é muito preocupante mesmo, porque uma vez que se a gente não tomar um posicionamento e a gente não ter um cuidado com esse trabalhador, ele vai acabar indo para um atestado médico, né? E isso, de certa forma, ele não vai estar no trabalho, né? Então, vai gerar um prejuízo, né? De certa forma, para a parte patronal. Mas, por outro lado, eu observo também, na qualidade de presidente do sindicato, em que muitas vezes o gestor e toda a sua equipe, ele não tem um cuidado especial com essas vidas, né, com essas pessoas. E não colocam pessoas qualificadas para estar ali chefiando. Coloca aquela pessoa assim, eu tô aqui e eu quero serviço e às vezes judia daquele trabalhador, pressiona ele e ele às vezes já vem com um quadro ali, né, delicado, porque o que acontece? Eu gosto sempre de falar isso. Eu acho que talvez você vai ouvir muito nos meus vídeos.
o trabalhador da CLT, são os trabalhadores que trabalham nas empresas de direito privado, ele sofre a instabilidade de emprego. Porque a qualquer momento ele pode ser dispensado, se a empresa, né, não vê a necessidade dele estar ali fazendo parte da organização, vai mandar ele embora. Muito bem. E nós, servidores públicos, municipal principalmente, gente, porque quando eu falo da esfera estadual, você é apenas uma matrícula. Na federal também. No município não, todo mundo conhece todo mundo, principalmente nós aqui que somos um município pequeno. O que acontece? Quando troca de prefeito, a gente sofre a transição de governo. Por quê? Por que a transição? Ah, mas você é um funcionário de carreira, você fez um concurso. Sim, mas se a gente não tiver ali atento aos nossos direitos, nós somos massacrados. Massacrados porque, na maioria, eles acham que eles compraram terra rica, entendeu? Tipo assim, comprei a cidade, eu mando, eu que vou administrar, e se não rezar minha cartilha, eu vou para cima mesmo. E é isso que acontece. Isso é uma realidade. Eu acredito que seja uma realidade até do seu município aí. E aí a gente sofre. Por quê? Daí a gente sofre a perseguição, a gente sofre assédio moral, sabe? Aí a primeira coisa que faz é tira ele daqui, joga ele para lá, que lá ele não vai ter hora extra, lá ele não vai ter nenhum adicional, e aí ele vai ter que se rebaixar. E isso aí, gente, prejudica a nossa saúde. Porque é isso que aconteceu comigo e é isso que acontece com muitas pessoas que trabalham, que é servidor público, que trabalha no município, que trabalha para fornecer o seu melhor para a população, e daí esse trabalhador começa a ter uma luta interior. Puxa, eu contava com aquele salário lá no setor Y, eu ganhava lá tantos reais de hora extra, eu sempre fazia uns adicionais, tal, e aí começa a mexer com o quê? O orçamento familiar. Gente do céu, não tem coisa pior. Aí a saúde desse trabalhador, dessa pessoa, começa a sofrer um desgaste. É aí que eu falo dessa epidemia silenciosa que é os transtornos mentais. Eu falo porque eu sofri, eu passei por isso. Eu já falei para vocês lá no vídeo anterior que eu sofri uma alergia misericórdia. Eu achava que eu tinha psoríase. Aí que eu entrei em pânico mesmo, porque eu pensava, meu Deus, a psoríase não tem cura. E eu sou uma pessoa muito ansiosa, às vezes eu quero resolver o problema do mundo inteiro e eu não consigo. E é complicado, gente. E hoje eu me deparo muito com esse cenário e muitas vezes eu vou, converso com os secretários, converso com o prefeito, explico a situação, mas só que o cenário vem avançando. Você tira aqui pela estatística dessa revista, que eu comentei no começo, Vida e Saúde, que ela fala que hoje no Brasil, gente, nós temos quase 500 mil afastamentos por transtornos mentais. Olha que situação. E nós estamos nisso aqui, nós estamos nessa estatística aqui. Porque aqui não é diferente, não. E isso me preocupa, por quê? Porque às vezes o político, ele pensa muito na parte política, né? E ele esquece que existem pessoas
existem pessoas, existem situações, existem condições sociais, econômica, estrutural, e às vezes esse cidadão, essa pessoa, ela não tem condições para suportar tamanha atrocidade. Eu costumo dizer que isso é uma atrocidade, porque o lado humano, gente, não pode deixar de existir, ele tem que existir. Você tem que se preocupar que as pessoas têm sofrimento, elas têm suas vidas, elas têm suas lutas, suas guerras, né? E o sindicato, em uma das suas lutas, é isso. Eu não luto só pelo direito trabalhista do servidor público. Eu luto pelo direito de todo cidadão, a participação de uma construção, assim, o que eu costumo dizer, a construção de uma sociedade justa, justa e democrática, né? Nós não podemos deixar isso de fora. Então, a saúde mental. Gente, eu tô um pouco assim, fanhosa hoje, eu já espirrei muito essa noite, acho que aqui tá muito frio. E eu me preocupo muito porque eu venho observando ao longo dos anos que está crescendo o número de servidores que estão ficando doentes, entendeu? Doentes, e eu não vejo uma preocupação com a parte patronal, com a parte do político, do gestor, porque por trás da administração tem que existir, gente, um mecanismo que tenha um cuidado especial com esse trabalhador. Porque, pera lá, se o João tá ali, eu conheço o João porque eu sou chefe dele, um exemplo, e eu conheço como que é o João no seu dia a dia. O João é uma pessoa dinâmica, um trabalhador prestativo. O que eu peço para ele fazer, ele faz. Só que eu venho observando que o João não tá legal, o João tá triste, ele tá assim, meio isolado, ele não é mais aquela pessoa sorridente, ele andou faltando alguns dias. O que está acontecendo com o João? Entendeu? Então é esse tipo de chefia que nós precisamos, de pessoas qualificadas, pessoas que têm. Não é só pensar na produtividade. A produtividade, gente, ela tem que ser permanente. Ela não pode ter hoje uma produtividade 100% e amanhã cair para 30%. Você tem que dar uma continuidade para que o bom andamento dos serviços públicos tenha continuidade. E não só hoje atende-se bem e amanhã nós não temos profissionais para atender porque estão todos de atestado. Você já pensou? Eu costumo dizer, você já pensou? Gente, eu fico assim, eu falo, gente, tem hora que eu acho que eu sou uma pessoa que eu idealizo muito, acho que eu sou uma sonhadora, não é possível. Porque eu tenho tanto cuidado com as pessoas, o que eu vou falar, entendeu? Para não afetar a vida daquele ser humano. Porque o que eu vou ganhar com isso? Fala para mim. Isso agrega na minha vida? Nada, gente. Nós temos que fazer coisas, enquanto seres humanos, nós temos que evoluir. Se não for para a nossa evolução, nossa existência aqui é desnecessária. Para que nós vamos ficar ocupando este ar, respirando, se a gente não evoluir dia a dia? Então, eu lamento muito por essa falha no sistema público. E olha que eu cobro, hein? Eu cobro, eu sento, eu converso, eu falo, gente, vamos ter uma atenção especial. Esse é o preventivo. O preventivo, ele costuma sair mais acessível, né,
para todos nós do que você fazer o tratamento. O tratamento sai caro, gente. Sai caro não é só na questão monetária, não. Sai caro porque você vai estar sacrificando pessoas, sacrificando vidas, né? Porque em torno de um tratamento, de uma falta de saúde de alguém, vai sobrecarregar um monte de segmentos. Vai ter mais profissionais que vai ter que cuidar daquele paciente. Aquele paciente vai afetar, de certa forma, toda a estrutura familiar, a família dele. Às vezes ele não tem suporte, entendeu? Ele não tem condições psicológicas, toda a família, afeta todo mundo. E isso é lamentável, eu me entristeço muito com isso. Eu, na qualidade de servidora, porque eu sei o quanto fez falta o meu trabalho quando eu precisei me afastar das minhas funções por conta de saúde, né? O tanto que isso faz falta para a população, porque o povo paga imposto, o povo precisa de atendimento com excelência, o povo precisa, no mínimo, de respeito, né? E eu fico muito triste porque o que me entristece é que às vezes as pessoas, eu não vou buscar isso porque, eu não quero, eu tenho medo, eu tenho... Gente, não tenha medo, é teu direito, você paga imposto, entendeu? Aquilo, você não precisa chegar num determinado lugar, uma determinada repartição e fazer baixaria, fazer escândalo, quebrar tudo, perder a sua razão, mas você precisa saber cobrar, entendeu? Vamos cobrar com coerência. Não, esse é meu direito. E se esse meu direito não for assistido, eu vou ter que tomar providências, né? E é assim que funciona. Se a gente mudar essa nossa cultura, se a gente mudar esse nosso comportamento, as coisas vão fluir de forma natural. Você pode ter certeza disso. Isso não pode? Mas por quê? Entendeu? Vamos questionar por quê? Por que que isso não está funcionando? O político, quando vem a época de eleição, ele te promete tudo, tudo, e um pouquinho mais ainda, né? E daí passa as eleições, ele tem ali os 4 anos garantido dele, aí ele finge, não tô sabendo. Como não tá sabendo? Todo mundo sabe de tudo, gente. Entendeu? Aí é muito fácil. Aí fica 4 anos, quando passar 3 anos e meio, e começa de novo. Você lembrar. Gente, vamos fazer valer os nossos direitos. Nós pagamos impostos, esses impostos eles têm que voltar em forma de políticas públicas para atender a necessidade da população, entendeu? Isso aí é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade justa. Então é isso que eu quero falar, e o cuidado, que isso sirva de recado para o gestor, que ele tenha um olhar especial, que ele atribua responsabilidades, designa responsabilidade para os chefes imediatos, para que eles tenham esse lado humano, porque senão vai chegar uma hora que não vai ter mais mão de obra, porque as pessoas vão estar tudo doente. E aí? E daí? Quem paga essa conta? Somos nós que pagamos essa conta. Então é isso. Eu espero que o meu conteúdo de hoje tenha te levado a algo positivo, né? E se levou ao negativo, eu peço desculpa, porque às vezes a gente tem que falar mesmo, né, gente? Porque diz que quem cala consente, né? Então eu não posso me calar. Então é isso aí. Eu agradeço demais a sua atenção. Peço a Deus que te abençoe, te proteja e te ilumine. Até o próximo vídeo, pessoal. Abraço!